A escravidão no Brasil não acabou. Por todo lado, nós temos notícias da existência de trabalho escravo que acontecem ainda nos dias de hoje. Em pleno século XXI, nós, infelizmente, vemos pessoas sendo vítimas do horrendo trabalho escravo. E estas pessoas, geralmente, será a população negra, só para variar. Eu disse geralmente porque a maioria das vítimas do trabalho escravo são pessoas pretas, pessoas negras. Eu não vou ficar falando sobre o trabalho escravo como se conhece, porque todo mundo já sabe como isso acontece. Eu quero falar daquele trabalho escravo que é oficial, o trabalho escravo de carteira assinada, porque a própria concepção do salário mínimo que temos aqui no Brasil já é uma humilhação para o trabalhador, porque uma pessoa comum que ganha um salário mínimo mensal não tem como sustentar sua família por 15 dias. A primeira arma contra o trabalho escravo no Brasil é rever o que o sistema governamental midiático chama de salário mínimo. O trabalho escravo está escancarado na nossa sociedade brasileira e ele nunca parou de existir. Em vez de outra, sempre ouvimos trabalhadores de carteira assinada reclamarem das péssimas condições de trabalho que são orquestradas pelos patrões. Eu estou falando de empregos formais, empregos que obedecem à lei. Agora, imaginem os trabalhos que não obedecem às leis. Estes trabalhadores registrados e que trabalham dentro das leis trabalhistas estão sempre infelizes com o trabalho a que são submetidos. E nós sabemos que, se investigar, encontraremos muitas regras não obedecidas. Trabalhadores formais como empregadas domésticas, servente de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, garis, lixeiros, agricultores e etc. sempre serão ocupados geralmente por pessoas negras, pessoas pretas e geralmente oriunda do Nordeste. Se você quer encontrar irregularidades trabalhistas, é só verificar todos os trabalhos que são ocupados por pessoas pretas, pobres e nordestinas. Vamos encontrar abusos orquestradas pelos patrões. É óbvio que existem pessoas brancas que são, infelizmente, submetidas nestes trabalhos, mas a população negra e preta geralmente será muito maior. Desde 1530, quando começa a escravidão no Brasil, se passaram mais de 492 anos desde a implantação da escravidão no Brasil e ainda temos notícias de trabalho escravo acontecendo aqui no Brasil nos dias de hoje. Se verificar mesmo, colocando os pingos nos is, nós veremos que a coisa não mudou muito. O trabalho escravo não é só o trabalho padrão que temos visto na imprensa. O trabalhador comum aqui no Brasil, aquele que ganha o salário de fome mensal, tem vários problemas a resolver, que é, sim, veiculado ao regime de trabalho escravocrata e que ninguém presta atenção. Eu vou dar um exemplo. Este exemplo é as conduções que são superlotadas no horário de pico. Para ir e voltar do trabalho, o brasileiro pobre e assalariado enfrenta uma via crucis nas conduções que são caras e superlotadas. Sem contar que estas conduções sempre dão problemas diariamente. Nas grandes capitais do Brasil, quem pega a condução lotada e tem trabalho de renda baixa sabe muito bem do que eu estou falando. Os empregos geralmente são longe de suas casas, tendo uma média de 1h30 de distância de casa ao trabalho. E contando com a volta para casa, que também dará em média 1h30, teremos 3 horas por dia de conduções superlotadas que o trabalhador assalariado vai enfrentar diariamente nessa via crucis. Só isso
já dá em média de 72 horas por mês sofrendo só para ir ao trabalho ou chegar em casa depois do trabalho. Max Weber dizia que o trabalho dignifica o homem, mas se ele estivesse vivo nos dias de hoje e vendo o tipo de trabalho que o brasileiro pobre tem no Brasil, ele diria que o trabalho danifica o homem. Não tem como um país ser próspero tendo sua classe trabalhadora servil ganhando uma ninharia de fome e tendo subempregos, que são péssimos, mal remunerados e mal valorizados. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.